E aí, galera, beleza? Meu nome é Ronaldo Martins. Meu nome é Rosana Martins. Mais um vídeo aí pro canal. E hoje nós viemos aqui falar sobre um assunto muito importante, né? Sobre doméstica em Portugal, não é isso, Rosana? É isso. Ou a famosa faxineira no Brasil. E muitas pessoas nos perguntam, será que dá para ganhar vida, para viver em Portugal, trabalhando como doméstica? Dá? Será que dá? Então nós vamos hoje chamar aqui uma especialista em limpeza, gente. Ela não está mais atuando como doméstica, né? Ficou rica, mas ela entende bem. Rosana, vamos falar um pouco. Muita gente perguntando pra gente aí se dá pra viver como doméstica aqui em Portugal. E ela vai nos responder. Diga aí, Rosana, você que entende do assunto, fala aí pra galera. Então, pessoal, dá pra viver. Chegamos aqui há um tempo atrás, né? E trabalhei muito tempo na limpeza. Até há pouco tempo ainda trabalhava. Aqui são vários módulos que você pode trabalhar na limpeza, né? Várias funções. Você pode trabalhar na faxina, né? Como faxineira mesmo. Recebe por hora, né? Não tem salário fixo. Ou você pode trabalhar de empregada doméstica fixa numa casa, né? Também eles costumam contratar. Ou você pode trabalhar de babá também, né? Aí no caso já não é limpeza, mas ok. Você pode trabalhar também de interna. Interna, hein? Sabem o que é interna? É uma empregada que fica na casa dos patrões, né? Durante 15 dias, 3 semanas, um mês. Não tem folga semanal, né? Depende do assunto, né? Interna pode ser semanal, também pode ser mensal, né? Pode ser semanal, mensal, depende, né? Aí aumenta, né? Quanto Aumenta. mais tempo ficar na casa. Porque às vezes tem aquela situação de pessoas que têm criança, ou tem idosos na casa que precisa de cuidados, né? Nesse caso, às vezes eles optam por ter uma empregada interna. Fixa, né? Fixa. Trabalhar com 30 salário. dias nesse caso direto, né? Que for uma interna para 30 dias, vai ficar o mês todo na casa da... Vai ficar o mês todo dos e patrões. vem e fica tipo 2 dias de folga. Com isso, o salário melhora mais, né? Com certeza. Vamos falar, deixa essa questão da interna para finalizar Deixa pra daqui a final. pouco. Mas agora nós vamos falar o básico. A pessoa chegou hoje em Portugal. Existem muitas empresas de limpeza, não é isso aqui? Sim. Existem muitas empresas de limpeza, né? E as pessoas vão poder trabalhar de doméstica aqui. Na limpeza, enfim, de segunda a sexta, tem um salário fixo, né? Existem muitas pessoas que chegam do Brasil e já conseguem trabalhar como doméstica. O salário, então, Rosana? Nesse caso seria o quê? Doméstica contratada por uma família ou uma empregada doméstica contratada por uma empresa Por uma de empresa, limpeza? por uma empresa de limpeza que normalmente quem chega é mais difícil ser contratado por uma família porque precisa de referência, exatamente. Precisa de referência, não conhece, né, muitas pessoas Às vezes não aqui sabe ainda. cozinhar as comidas portuguesas, porque às vezes precisa para cozinhar, né? Exato. Tem também a questão, por mais que falamos português também, nós falamos português, né? O sotaque é diferente. Quando as pessoas chegam do Brasil aqui, você vai notar uma diferença tremenda no português de Portugal. Então existe muitas pessoas, não é isso? Quando chega aqui, do Brasil pra cá, tem aquele impacto, né? É impactado, porque é português, fala português de Portugal. É mais puxado. É mais puxado. Quando nós chegamos aqui em 2010, eu não entendia nada, o pessoal do Porto, principalmente, né? Quando falava assim. Mas então a pessoa chegando é mais difícil, Rosana, né? Porque não tem referência. O mais viável é ser contratado e trabalhar numa empresa. De limpeza. De limpeza. Então, como funciona? A empresa de limpeza, normalmente eles contratam, nem sempre é por contrato, né, de trabalho, às vezes é por recibos verdes, aquele microempreendedor, né? Você abre atividade nas finanças e começa a trabalhar na empresa de limpeza, muitas vezes por recibo verde. Normalmente você trabalha 8 horas por dia, né, com um períodozinho pequeno para almoçar, às vezes nem dá tempo, às vezes é dentro do carro de uma casa para outra, porque é muito comum você passar em várias casas, você trabalha em equipe, 2, 3 pessoas. Então eles pegam, a carrinha te pega, né, de manhã e leva para as casas, que tem os horários já agendados para você entrar, tudo pela empresa, com roupa da empresa. Então lá você entra, limpa, aspira, né, passa o pano, lava a louça, não cozinha. Normalmente, com esses trabalhos de empresa de limpeza, não é pra cozinhar, Só pra limpar. Exato. Limpa vidro, limpa a casa de banho, quer dizer, banheiro. Esse tipo de limpeza que nós mulheres já sabemos como funciona. Quer dizer, nós mulheres não, os homens também, porque os homens também trabalham com limpeza aqui, gente. E na eu América trabalhei, também. né, meu amor? O Ronaldo já trabalhou. Então, dali você sai daquela casa, vai pra outra casa, entendeu? Depende do tamanho da casa, das horas que você vai ficar ali. E, normalmente, as empresas, elas trabalham com um salário mínimo. Elas pagam um salário mínimo. Pra iniciar, né? Pra Você iniciar, normalmente é 665, que agora é um ordenado, um salário um ordenado mínimo, né? É pouco, gente. Mas para um começo, para você que tá chegando,
Você vai trabalhar ali, você vai ter referência para depois ir para outros lugares. É um começo, você vai ganhar pouco, mas você vai pegar experiência, você vai saber como limpar uma casa de banho, que não é como no Brasil, e a cozinha. Você não pode chegar aqui e jogar um balde de água, porque não tem ralo. Aí eu chego aqui, poderia falar, tem que lavar a minha casa de banho. Aí você vai tacar água, não é isso. Eles falam assim, olha, lava o chão. Lava aí o você chão. pensa que lavar o chão é pra jogar água. Não, é pra passar um pano. Pra passar o É a pano, pra esfregona, limpar que o eles chão, falam. né? Como no Brasil fala. Eles estão querendo falar, limpa o chão, passa o pano. Mas eles falam, lava o chão. Então, banheiro não tem ralo, cozinha não tem ralo, você não joga água em nada, é produto, só no lado da banheira, claro, né? Então, essa faixa de preço, Ronaldo, 665, às vezes tem alimentação, tem empresa que é melhorzinha, também te dá o subsídio de alimentação, né, pra você se alimentar, um extrazinho pra você comprar sua comida e se alimentar. Então já tem ideia, você chegou do Brasil, poxa, eu tô indo pra Portugal, a minha intenção é trabalhar de doméstica, trabalhar por uma empresa, que é o que nós aconselhamos. Você pode ter algum amigo, alguém, um parente aqui que já esteja fazendo um contato também para você, com alguma família, enfim, vai ser a sua referência aqui, né? Por mais que você não tenha referência de trabalho aqui em Portugal, mas uma família, um parente, um amigo vai te indicar para alguém, você vai lá e, enfim. Mas normalmente o mais aconselhável aqui é você chegar e procurar um trabalho numa empresa de limpeza, você que trabalha nesta área, e ir trabalhar numa empresa de limpeza, que ali você vai pegar, aprender como é o processo, né? Como é que se procede de fato os trabalhos de limpeza aqui, não é isso? É bem melhor. Você vai ganhar um salário, beleza. Se é um casal, um trabalha na limpeza, o outro de repente, não sei, trabalha, tem uma outra coisa, cada um tendo um salário, ou de repente o marido vai trabalhar no restaurante, fizemos um vídeo aqui falando desse salário de restaurante, de restauração que nós chamamos aqui. Então cada um tendo um salário, dá pra equilibrar, dá pra viver bem, porque em Portugal nós não precisamos ganhar muito, porque aqui, o dinheiro aqui tem um poder de compra, né, meu amor? É verdade. Tem um poder de compra. Você não precisa. No Brasil, você precisa ganhar muito dinheiro, porque tudo é muito caro. E é essa competição de todo mundo querendo o tempo todo ir batalhando, porque tudo que você tem parece que não é o suficiente, gente. Agora aqui você não precisa ganhar muito. Pouco que você ganha é o suficiente para você ter uma vida bacana, uma vida legal. Então você já sabe, para começar numa empresa de limpeza aqui, é você ganhando um salário, 665, né? E outra, né, Ronaldo? Ordenado Você tem a mínimo. opção de se legalizar. Exato. Porque se você pelo recibo verde, você consegue dar entrada na documentação. Então, é um começo que vai ganhar pouco, mas vai valer a pena. Vale a pena. E se você tiver, por exemplo, habilitação, né, que é a carta de condução, que nós chamamos aqui, né, dependendo da empresa que você vai trabalhar, se você dirige para a empresa, que foi o meu caso em 2010. Eu fui trabalhar como motorista, mas também eu limpava na época, né, eu ajudava a limpar. Eu levava as pessoas nas casas, por exemplo, a região de Cascais. Nós tínhamos o dia que a gente ia para Cascais, nós tínhamos lá várias casas para limpar na região de Cascais. Então, eu levava carrinha com 2, 3 pessoas. Eu, mais a colega que trabalhava comigo, que era responsável da equipe, e mais uma dupla, por exemplo, mais uma dupla. Deixava a dupla numa casa e nós íamos para uma outra casa. Limpava, terminava aquela e pegava a dupla, deixava em outra casa e a gente ia para uma outra casa, e enfim, né? Eu dirigia, mas também colocava a mão na massa. Isso é comum, gente. Na casa, o Ronaldo é muito bom na limpeza, viu? Na limpeza, tá falando aqui é quem entende do negócio, né? Nos Estados Unidos, nós vivemos lá 3 anos, é muito comum os homens, sim, né, meu amor? Liderar mesmo. Liderar mesmo, trabalhar na limpeza e colocar para rachar. Aqui em Portugal, ainda falta alguma coisinha para os homens dominar, enfim, mas já trabalham, né? Homens já trabalham na limpeza, sim, que eu já trabalhei na limpeza aqui. Então, para começar, um salário de 665 é pouco? Não, não é pouco, gente. Para começar, é um salário que dá para você... Não. Depois você vai arrumar coisa melhor. Vai arrumar uma coisa melhor. Você vai, né, chegando e vai, né, se aprimorando a cada dia. Cada um tendo um salário, a coisa vai acontecendo e é beleza pura. Voltando agora, né, ao trabalho de interna. Ou empregada fixa. Ou empregada fixa, exatamente. Vamos falar agora sobre a empregada fixa. Você vai ser uma doméstica, mas, como estávamos falando no princípio do vídeo, Rosana falou, você como uma empregada fixa, não tem nada a ver. O seu salário é outro. Nós conhecemos uma pessoa aqui, que era amiga da gente, né? Que trabalhava como... Né, Ela era interna. Ela era interna, né? Ela trabalhava, só vinha uma vez por mês. E o salário, normalmente, uma pessoa... Ela, na época, se eu me lembro bem, ela ganhava quase 2 salários, né? Por exemplo, hoje daria o quê? Na época, ela ganhava 2 salários. Que era 1.200 euros na época. Mas ela não tinha folga, ela só vinha em casa uma vez por mês. Por quê, gente? Normalmente quem trabalha de interna é quem vem sozinho pra cá, sem família. Uma pessoa que deixou o filho lá no Brasil, com a mãe ou com o pai, e veio tentar a vida.
ou alguém que não é casado, chegou aqui, em vez de alugar uma casa, aluga um quarto e vai trabalhar de interna. E imagina, ganhando de 900 a 1.100, 1.200 euros por mês. Você vai pagar o seu quarto, você vai comer no trabalho o mês todo, e você só vai vir no quarto uma vez por mês, porque você tem que ter um quarto, você tem que colocar suas coisas, né? Suas coisas que você trouxe no Brasil. Então, é óbvio que precisa de um cantinho. Mas você quase não vai usar esse cantinho, porque você vai ficar no trabalho o tempo todo. E lá você vai comer, lá você vai beber. Quando vir para casa uma vez por mês, 2 vezes por mês, é o que você vai passar ali aquele período pequeno, a sua despesa vai ser muito pequena. Então isso é muito lucrativo, trabalhar de interna quem não tem família aqui, que a maioria acontece isso, né? E lembrando que interna, aqui a Rosana está falando, né, que nós falamos muito sobre interna aqui, quando nós falamos de interna, lembramos logo de pessoas que trabalham com idosos, né? Cuidador de idosos, né? Ah, interno não. Interno que estamos falando aqui... Pode ser ou não. Pode ser ou não. Estamos falando de doméstica, trabalhando de interna, né? Uma doméstica... Sim, vai estar trabalhando numa casa que tem crianças, então precisa, fim de semana, às vezes os patrões vão precisar sair, vão precisar viajar, às vezes aquelas pessoas que viajam muito, então por isso querem uma interna para que fique sempre ali com seus filhos. E também, até a questão agora do coronavírus, né? Para não ficar indo e vindo, já fica ali fixo. Para não ter o risco. Então fica aí a dica, gente. Você chegando aqui já sabe. Vale a pena trabalhar como doméstica em Portugal? Gente, Portugal é um lugar que você chega, você tem que ter disposição para trabalhar. Você tendo disposição para trabalhar, seja como doméstica, que seja como garçom, que seja como pintor, como pedreiro, como carpinteiro, seja lá o que for. Sabe? Que seja digno, gente. É um trabalho digno. Se for como serralheiro, alguém perguntou para nós esses dias, né? Alguém nos perguntou, tem serviço de serralheiro aí? É claro que tem, gente. Tem serviço de soldador? Claro que tem. Seja lá o que você trabalha. Você chegou aqui, você vai ter que trabalhar. Vale a pena, sim. Se você está se programando para vir, né, você, seu marido ou sua mulher, você e sua mulher, mais um filho ou 2, não sei, seja lá o que for. Programe, faça seu planejamento, venha com planejamento certinho, né? Consiga o seu trabalho. E você vai trabalhar e vai viver uma vida top das galáxias, uma vida segura, com segurança, com saúde pública, vai viver uma vida digna. E falamos sempre isso, né, meu bem? Sim. Nós estamos aqui desde 2010 e foi a melhor decisão que nós fizemos em toda a nossa vida, porque temos 3 filhos, 2 filhos casados, um filho que é o caçula com 18 anos, nossos filhos estão encaminhados, o mais novo já tem 18 anos, estamos sempre falando isso nos vídeos. E hoje nós percebemos e sabemos que foi a melhor decisão que nós fizemos em toda a nossa vida, é vir para Portugal. Vale a pena, meu amor? Valeu a pena. Valeu a pena? Valeu a pena. E hoje, vale a pena estar aqui ainda? Com certeza. E a gente se adapta, né? Quer voltar para o Brasil? Não, só para passear, gente. Só passear, amo né? meu país, mas é só para passear. Amamos o nosso Brasil, mas aqui é bom, né, meu amor? Aqui é muito bom. Aqui é muito Tem bom. também a outra função, a outra parte de você ser contratado por uma família portuguesa para você trabalhar e voltar todos os dias. Também tem essa opção. Só que aquele caso da referência que nós falamos, né, meu bem? Sim, mas não vamos dizer tem essa opção. Depois que você trabalhou na empresa de limpeza e agora você vai, vou trabalhar de doméstica fixa numa casa. Aí normalmente eles te contratam. Aí pagam sua segurança social, que é como se fosse o seu INSS no Brasil, te dão um contrato, como se assinasse sua carteira no Brasil. Então aí você vai ter todos os seus direitos, né? Vai estar coberto ali se tiver algum problema. Você pode, né, pedir o subsídio, né, pra você ficar em casa. Que é o seguro-desemprego no Brasil, né? Tipo assim, E né? até se você adoecer mesmo, você tem, claro. tem a chance de ficar em casa e receber um pouco. Então você também tem essa opção de trabalhar numa casa de família e receber, por exemplo, já aí não é um salário mínimo normalmente. Normalmente é 750. Pronto. Eu já vi propostas assim nos grupos, pessoas chamando para 750, 800, com segurança social, com tudo. Aí você vai cuidar da casa dessa pessoa, você vai lavar, passar, cozinhar, limpar a casa. Às vezes tem que cuidar de uma criança que vem da creche. Mas você vai ter seu horário ali, tipo de 8 às 6, de 8 às 5. Depois você vai embora, todos os dias. Também é uma opção. Bem lembrado, Rosana. Quero só emendar aqui o que a Rosana está falando. Nós estávamos aqui dando exemplo de alguém que vai ser contratado por uma empresa para ganhar um salário mínimo na chegada em Portugal. Mas assim que você passar a ter um conhecimento, já conhecer famílias, conhecer pessoas, conhecer portugueses, enfim, família de brasileiros que vivem aqui, o que pode acontecer? É você fazer o que a Rosana está dizendo. É você ser contratado por uma família portuguesa, por uma família brasileira que vive aqui, E enfim, você vai ter seja lá o feito que for. amigos, alguém vai te dar sua referência. Até um tempo atrás, exato. Né? Até um tempo atrás a Rosana trabalhava, por exemplo, ela não trabalhava por empresa, não. Até um tempo atrás a Rosana trabalhava Por hora. por hora.
né? E as pessoas pagavam o que ela pedia. Quanto a pessoa trabalha Gente, direto, assim? 6 euros, tem 6,5, louco pra 7. tudo. Tem gente falando em 6 euros com essa crise. 6 euros a hora, 6 euros. trabalhando direto para a família. 6 euros, 6,5, 7, enfim. Rosana, ela colocou um preço. Ela fez o preço dela. Ela não trabalhava para a empresa. A Rosana, não, eu trabalho por 8 euros a hora. 8 euros a hora, enfim. Eu fazia 2 casas por dia. 2 casas por Fixa. dia. Assim, todos os dias eu fazia 4 horas numa casa e a minha patroa me indicou pra outra amiga dela que morava na mesma avenida em Lisboa, uma de um lado, outra de outro. Eu saía daqui às 2 horas, eu chegava lá 9h30 da manhã, trabalhava 11h30, meio-dia e meia, não, chegava lá 9h30, 10h30, 11h30, meio-dia e meia, 1h30. Parava 1h30, almoçava a minha comida que eu levava, descia, trocava a roupinha, descia o prédio, atravessava a rua e entrava no outro prédio. Pegava 2 horas lá. 2 horas eu, até às 6. 6 horas eu saía de lá e ia embora. Chegava em casa, né, morta. Mas isso eu fiz um tempo e rendeu um bom dinheirinho. Tá vendo aí? Eu tirava na faixa de 300 euros por semana. Um salário mínimo numa empresa é só para começar, quando você começa, gente. Depois que você faz o seu conhecimento, faz a sua base, se você faz o que a Rosana fazia, trabalhar 8 euros a hora, tem gente que trabalha mais até nisso. Exato. Se você tem o seu schedule preenchido certinho, né? As suas horas de trabalho, por exemplo, se você trabalhar de 8 da manhã às 4 da tarde, né, de 8 às 16, vai dar 8 horas de trabalho, que é normalmente. Quanto dá 8 horas de trabalho a 8 euros? Gente, você vai ganhar um bom salário. Não vou nem colocar 10 horas de trabalho por dia, que 10 horas você ganharia 80 euros aí por dia, daria uns 400 euros por semana de segunda a sexta. Então ela ganhava mais ou menos 320 por semana, daria um salário de 1.480 por mês. Top das galáxias, gente. Ralava muito. Ralava muito. Valia a pena. Né? Poxa, ralava muito. Tinha essa facilidade de ser na mesma avenida, né? É ruim quando... Já aconteceu de eu também sair de um trabalho e pegar um metro e correr pro outro, levar meia hora pra chegar no outro, entendeu? Mas porque Lisboa é complicado você ir de carro, né? É melhor você fazer esse trajeto. Mas você perde muito tempo de transporte. Agora, quando é próximo, beleza. Então, aí tem a interna, a gente já falou, né? Já falamos da interna. Você também pode trabalhar de interna. Exato. Fica aí, gente, A dica, né? Dica pra vocês. Espero que tenha ajudado, né? Que tenha ajudado. Vocês gostem, aproveitem e deixem o seu like. Se inscreva no canal, gente, e ativa o sininho. O sininho para receber as notificações quando a gente fizer outros vídeos, tá bem? Queremos fazer muito mais vídeos como esse. Hoje estamos falando aqui de doméstica, mas vamos falar de muitas outras profissões, né? Ou profissão, que às vezes as pessoas têm dúvida. Será que vale a pena, né, ir para aí, como falei, várias profissões aqui. Então hoje o assunto aqui é doméstica, né? Rosana deixou a sua experiência, né? Experiência vivida por ela, por mim também, que já trabalhei também na limpeza. E de você de repente estar pensando, poxa, vale a pena? Vale a pena. Que seja trabalhando numa empresa ou que seja trabalhando diretamente para uma família aqui, vale muito a pena. Deixe seu comentário aí, dê dicas pra gente de novos vídeos. Isso. Também, gente, nós vamos tentar deixar vocês a parte de tudo que acontece aqui em Portugal. Vamos tentar colocar vários vídeos, né, Ronaldo? Por Exato, semana. claro. Esperamos que tenhamos ajudado. Né, meu bem? É verdade, gente. Beijo pra vocês e Fiquem com Deus. até a próxima. Tchau!